Fala aprovado, fala aprovada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Pergunte para Lu, Pergunte para o Reni. Aqui eu respondo perguntas, as principais dúvidas para você que quer passar na OAB ou quer passar em concurso em menos de 60 dias de estudos, mesmo sem ter muito tempo prazo, muito tempo no dia a dia, ok? Eu sou o Reni e no episódio de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: o que eu faço se der branco na hora da prova? Por que dá branco na hora da prova? Ao final você vai ter essa resposta e vou te dar um pequeno passo a passo para você saber o que fazer caso isso aconteça. Este episódio é um episódio especial de aquecimento do programa, do evento online 100% gratuito que nós vamos fazer entre os dias 10 e 14 de outubro, às 8 horas, às 20 horas, horário de Brasília. Então te inscreve, a gente vai abrir inscrição em breve e você vai ter a oportunidade de participar desse evento, ok? Então, antes de mais delongas, vamos descobrir o segredo para quem precisa, quem tem medo de lidar com isso, quem tem medo de que isso aconteça, por que isso acontece. Primeira coisa sobre esse ponto é você saber o que não é um branco, né? Eu já vi muita gente em provas sair da prova e dizer assim: cara, me deu um branco, eu não consegui fazer nada na prova. Aí a gente começa a conversa vai, conversa vem, e aí a gente descobre que a pessoa na verdade não tinha estudado. Então, primeira coisa, branco é diferente de você não saber o conteúdo. Branco é diferente de você não ter tempo de prova. Branco é diferente de uma série de coisas, tá bom? Então a gente vai falar um pouco sobre o que é isso, sobre o que é o branco, sobre o que não é o branco e por que isso acontece, o que acontece e o que fazer caso isso aconteça, tá bom? E por que é importante você saber lidar com o branco? Porque assim, se você não sabe lidar com o branco, você pode reprovar. A gente vai conversar um pouco sobre isso também. Por que você tem que saber o que fazer caso... nunca aconteceu o branco. O que eu tenho que fazer caso aconteça? Nunca aconteceu, pode acontecer? A gente vai conversar sobre isso também. A gente vai também conversar sobre o que fazer, o que não fazer, o jeito errado de lidar com isso. O jeito errado de você lidar com o branco. E também a gente vai conversar no final, vou te dar um passo a passo sobre o que fazer caso isso aconteça. Antes, na fase preparatória e durante a prova, caso isso aconteça. Tá, então vamos começar do começo. O que não é o branco? O branco, ele não é... Sabe aquela expressão que diz assim: eu tenho uma memória muito ruim? Isso não é branco. Eu também tenho memória muito ruim. Isso não quer dizer que vai dar um problema na prova. Você simplesmente tem memória ruim. No dia a dia, você esquece coisas, você esquece a chave do carro, você esquece a chave de casa, você vai no supermercado e esquece o que tinha que comprar na feira, você esquece que tinha um dentista, você esquece que tinha... Tem gente que esquece o filho na escola, né? Já aconteceu comigo. Minha filha saiu no meio-dia, eu cheguei lá... Tem uma série de coisas do dia a dia que mostra que você tem memória ruim. Isso é um branco? Não. Se você chegar na prova e der um branco, é uma coisa totalmente diferente do que acontece no dia a dia, tá? Então, primeira coisa, memória ruim não é branco. O fato de você ter uma memória ruim não tem nada a ver com prova de concurso. Você pode se dar muito bem em prova de concurso, independente disso. Também não é branco não saber o conteúdo. Eu já vi muitas vezes, na hora da prova me deu branco, tanto na escola quanto em concurso, quanto em OAB. Na hora da prova me deu um branco. Me deu um apagão. Eu não sabia o que fazer. Eu fui fazer a prova, quando eu olhei para a prova, sumiu tudo da minha cabeça. Isso não é um branco. Isso não é um branco. Isso é falta de conhecimento. Tá? Quando você não... Vamos dizer, hoje vamos falar do concurso do INSS. Você foi para o concurso do INSS, por exemplo, do tribunal que você estiver fazendo, PM, etc. Chegou na prova e você não estudou antes. Chegou na prova de um monte de questão que você não sabia o que fazer. Isso é um branco? Não. Isso é falta de conhecimento.
Por quê? Porque você não se preparou para a prova. Você não estudou. Cai direito constitucional. Eu, fazendo um concurso de nível médio, por exemplo, cai direito constitucional, cai direito administrativo, cai direito civil, noções, né? Direito civil. Se você só fez o ensino médio e não estudou fora da sua escola, você não tem como saber nada sobre direito constitucional, sobre direito civil, sobre direito constitucional. Isso é falta de conhecimento. Tá? Então, beleza, já sabemos o que não é. Não é falta de memória, isso não é branco. E também falta de conhecimento é outra história. Tá bom? E por que que o branco acontece? Por que que acontece? Vamos lá. A gente pode ir buscar um monte de explicação científica. Mas assim, basicamente, ele acontece em momento de estresse. Ele acontece porque você está sob pressão. Acontece porque você está com medo da prova. Sabe aquelas situações, não sei se vocês já passaram por isso, eu já, infelizmente, aquelas situações que você recebe uma notícia muito, muito forte e dá uma tontura? Aquilo ali é falta de oxigênio no organismo, no cérebro. Por quê? Porque no momento de pressão, no momento de susto, no momento de medo, o organismo reage como forma de defesa e te dá um branco e você não sabe o que fazer. É a expressão faltar chão, certo? Isso é exatamente o que acontece na prova. Você chega na prova e chega lá, você pega a prova e se perde, não sabe o que fazer com a prova. Você não sabe o que está lá. E aí tem situações, o branco, ele não acontece só com quem estudou ou com quem não estudou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes é a preparação, e preparação não necessariamente é estudar conteúdo. Tá? Então vamos falar das duas situações. Quando você não estudou, quando você vai chegar lá, pode acontecer duas coisas. Você realmente não conhecer, não saber as respostas, isso é falta de conhecimento. E também pode acontecer de você olhar para a prova e ficar apavorado. Você começa a olhar para trás e dizer, caramba, boa noite. Você olha para trás e caramba, se eu tivesse... E agora, o que eu faço? Esse pavor, esse desespero, tem gente que eu já vi sair da prova, simplesmente levantar e ir embora. Tá? E essa não é a maneira correta. A gente vai ver mais na frente qual é a maneira correta de lidar com isso. Tá? Então, quem não estudou também passa pelo branco. Só que ele está com um branco com dois problemas acumulados. Ele não teve conhecimento, porque não se preparou, e também não sabia o conteúdo. E o pior, não sabe lidar com situações de estresse. Tá? Não sabe lidar com situações de apagão. Não sabe lidar com situações de assim, eu não sei o que está na prova. A gente tem técnica de chute. No nosso treinamento a gente fala muito técnica de chute para quando você não sabe o que fazer na prova. Tá? Mas não vem ao caso agora, você tem uma para outra aula. Ok? E por que é importante? Então, por que é importante você saber o que é o branco? Primeiro, porque você precisa identificar quando isso acontecer. Sim, voltando. Nós falamos de pessoas que não estudaram e tiveram problema com o branco, agora nós vamos falar de pessoas que estudaram. Às vezes, a pessoa estudou muito e dá branco, dá apagão. Ou seja, vamos dar um exemplo de um estudo tradicional. Levou um tempão estudando, meses estudando, às vezes anos estudando. Eu tenho colegas que estão passando em concurso de juiz neste momento, acabaram de ser aprovado na prova oral, que está há quase 10 anos estudando. Isso pode acontecer mesmo para quem estudou muito. Por quê? Porque estudar o conteúdo não necessariamente te prepara para uma situação de estresse. Concorda? Você não saber o conteúdo é uma coisa ruim, é natural você não saber, é natural você ficar apavorado. E estudar muito também. Por quê? Porque você estudou muito e você sente pressão. Você estudou para aquela prova. Quando chega na prova te dá um apagão, isso não é sinônimo de falta de conhecimento. Concorda? Nesse caso em que a pessoa estudou muito, é falta de preparação também. Qual tipo de preparação? Preparação mental, preparação emocional, treinar a situação de prova, estar naquelas situações em que você é muito exigido. Normalmente, quando a gente está sendo avaliado, a gente passa por essa situação. Quem estuda muito sofre muita pressão, coloca pressão em si mesmo, a família coloca muita pressão. Então, quando você chega na hora da prova, não é simplesmente uma sequência de perguntas. Às vezes aquilo lá é o significado de uma vida, às vezes a pessoa sacrificou muita coisa para estudar, e aquilo gera uma situação de estresse, gera uma situação de defesa do organismo, o seu cérebro age de uma maneira para se defender daquele estado em que ele está sendo colocado sob pressão. Então,
A forma de preparação, a preparação para concurso não é só conhecimento. A gente está falando de teoria. Vamos voltar para o conhecimento. Não é o que eu ensino no nosso treinamento, no nosso curso. Aqui, ó, a Pedro está falando, eu já tive branco, a sensação é ruim. E, de fato, é apavorante. Existe essa palavra, apavorante? É um pavor. É um pavor. Tá bom? A preparação, ela envolve outros aspectos além do conhecimento. Quem nunca saiu da prova, quem já saiu da prova e viu lá, cara, fiquei muito nervoso, passei mal na hora da prova. Caramba, essa semana eu não consegui dormir nos últimos dias e cheguei muito mal para a prova. Aí quando chega na prova, dormiu mal, está despreparado, comeu mal, problema no estômago, dor de cabeça, uma série de coisas que isso pode acontecer. Então é muito importante que você entenda isso. Passar em concurso, passar numa prova de concurso, passar numa prova de OAB, passar na prova que você quiser, requer uma série de habilidades. Requer uma série de habilidades. E entre essas habilidades tem o conhecimento, claro. O erro é você achar que só o conhecimento, por exemplo, no estudo tradicional, você assistiu 1 milhão de videoaulas, você leu 50 livros, você fez milhares de resumos. A gente não ensina isso no nosso treinamento, tá? Nosso treinamento não envolve videoaulas nem livros. Mas assim, tradicionalmente você fez um monte de coisa. Beleza? Você teve conhecimento. Já aconteceu comigo. Estudei pra caramba, um exemplo de direito tributário. Estudei pra caramba, era sobre processo tributário federal. Estudei muito, eu sabia dar uma aula. Inclusive, quando eu encontrava pessoas, eu dava aula sobre aquele assunto. Quando chegou na prova, eu não sabia responder. Eu conhecia o assunto. Eu conseguiria falar de cada um dos itens, mas na hora da prova eu não sabia a resposta. Qual dos itens era a resposta? Por quê? Porque a habilidade de responder questão, de escolher qual é a certa, a exclusão, o inclusive, o exclusivo, concorrente, concorrentemente, é a união, a competência da União, a competência da União e do Estado. Na hora de responder a prova, eu nunca tinha passado por aquela situação, porque eu não tinha treinado isso. Que inclusive é o que os nossos alunos fazem. Eles têm contato com questões o tempo todo, com provas anteriores o tempo todo, com resposta de provas o tempo todo, com conteúdo, com comentários de professores o tempo todo, com lei seca o tempo todo. Por quê? Porque a gente coloca no nosso treinamento, a gente coloca para treinar isso. Aprende conhecimento? Aprende. Mas também aprende técnica, aprende dia a dia, aprende... A gente treina, inclusive, olha, em simulados, se acostume com a condição de simulado, de você passar para a próxima questão sem saber se você acertou ou não a primeira. Isso é treino. E quando você chega numa situação de prova, que vê aquele monte de questãozinha lá, e você não treinou aquilo também pode te dar um branco, tá? Então, dá branco em pessoas que não estudaram? Dá. Dá branco em pessoas que estudaram? Muito. Você tem que estar preparado só com conhecimento? Não. Você tem que estar preparado com conhecimento, com tempo de prova, com treino de simulados, com estudo do que cai, estudo de como se responde. Você tem que estar preparado com habilidades que normalmente você não vai ver na videoaula. A videoaula o professor vai te dar conhecimento, que a gente não, lembrando, a gente não ensina videoaulas, tá? Estou só dando um exemplo de modelo tradicional. No nosso treinamento a gente não ensina com videoaulas. A gente ensina com questões, com respostas, com comentários, com simulados, com teste, com estatística, uma série de coisas. Tá bom? Então já aconteceu comigo? Já. E aí eu vou te dizer o que eu fiz para resolver isso, tá bom? Então, o que vem à cabeça quando você pensa em branco? Cara, quando você pensa em branco, a primeira coisa que você diz assim, cara, eu não passo. Já era. Game over, acabou. Essa é a primeira coisa que você pensa. Cara, que desespero. E pior, quando acontece branco, ele desencadeia os problemas, né? Mal-estar, você fica mais nervoso ou nervosa. Tem gente que tem problema tem gente que dá dor de cabeça. Tem gente que precisa sair da sala. Então, a primeira coisa, se der branco, não necessariamente vai dar ruim. Se der branco, você vai ter que saber o que fazer quando der branco. Não é se desesperar, tá bom? Esse é o primeiro erro. Pode dar branco? Pode. Se der branco, vou reprovar? Não necessariamente. Muita calma nessa hora. A calma faz parte do que fazer, tá bom? Agora, uma outra coisa que você pode pensar é assim, tranquilo, nunca deu branco comigo. Se não der branco comigo, eu vou passar?
Se não tiver nenhum problema de apagão na minha cabeça, eu vou passar? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Passar ou não passar tem a ver com conhecimento, aplicar o conhecimento da maneira que a prova exige e saber lidar com os problemas que acontecem lá. Se você não estudou, não tem nada a ver com branco. Você vai chegar na prova e não vai saber as respostas. É simples assim. Existem técnicas de chute? Tem. Dá para ganhar uns pontinhos? Dá, mas a prova toda? Eu não acredito nisso. Tá? Então, se não estudou, não é a ausência de branco que vai resolver o teu problema. Tá? Então, outra coisa. Tem gente que se prepara para, se der um branco, e se eu ficar nervoso, e se acontecer uma bobagem lá na hora da prova, o que acontece? Tem gente que meio que planeja um branco, tem gente que planeja um nervosismo. E aí fala assim, aí se eu evitar o nervosismo, eu garanto minha aprovação? Também não. Falta de nervosismo significa que você vai estar tranquilo. Mas eu já fui para a prova muito tranquilo, estando muito tranquilo, e eu não sabia as respostas. Porque eu não tinha estudado, porque eu não tinha me preparado, porque eu não tinha treinado, porque eu não tinha feito questões, porque eu não tinha lido comentários, porque eu não tinha visto estatística, eu não tinha feito priorização de matérias, eu não tinha estudado as prioridades das matérias. Tá? Então, passar exige uma série de coisas. Então, evitar o nervosismo ou o branco não necessariamente vai fazer você passar. Saber o que fazer caso dê branco, isso te ajuda a passar. Tá bom? E aí a gente começa a pensar sobre o que fazer caso dê um branco. Primeira coisa, o branco ele começa antes da prova. O branco ou está preparado para ele. Por quê? Porque dependendo do jeito que você se prepara para uma prova, e assim, a maioria das preparações tradicionais que os candidatos fazem, a maioria não preparam para essa situação. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de OAB. Você vai comprar um treinamento para OAB. Não é falando mal, tá? É só eu preciso dizer como é o tradicional para a gente saber a diferença do que fazer. Você compra um treinamento para OAB, certo? Você vai assistir 300 videoaulas. 6 meses, mais ou menos, de 3 horas por dia. Aí você vai treinar, você vai assistir videoaulas. Assistir videoaula é mais ou menos isso. Você pode aceitar deitado. Você pode assistir escorado, pode anotar, pode fazer mapa mental, pode fazer uma série de coisas. Mas durante uma videoaula, direito você não vai treinar questões, certo? Então, esse tipo de estudo não te prepara para uma situação de estresse, de prova. Ok? Aqui a Tatiane está comentando aqui, na mentoria nossa, oi Tati, bem-vindo, tá? Não acontece esse tipo de branco, porque a gente treina, a gente prepara os alunos para o branco. A Tati aqui já teve a aprovação lá dentro, já sabe como é que é. E a Tati já tinha experimentado o método antigo. Por quê? Porque no método antigo ela já tinha tentado outras coisas e não tinha conseguido a aprovação que ela queria, e com a gente ela veio e passou. Ou seja, no método antigo, se você trabalha com videoaulas, as videoaulas normalmente não te preparam para o branco. Eu já fiz vários cursos, a moda antiga, né? Quando eu acreditava que isso funcionava. Livro, oi Tati, a gente também é você. Obrigado pela presença, viu? E fica aí que você vai ter muita coisa legal para ver aqui hoje, tá bom? Livros te preparam emocionalmente? Não. Livro, ele vai te dar teoria, mesma coisa. Se uma videoaula você fica no estado passivo, assistindo lá o professor mostrar o conhecimento que ele precisa passar para vocês, ótimos professores inclusive, mas não é um método que eu gosto, você fica numa situação passiva, assistindo o professor falar. O professor vai aprender muito mais que você, porque pelo menos o cérebro dele está exercitando aquele conhecimento, está encadeando ideias, está repetindo ideias, está organizando o pensamento, o cérebro dele está funcionando muito bem e ele vai aprender muito. Você não, você está assistindo. Você no máximo, um exemplo, você ouve o que o professor fala, aí tenta formular uma frasezinha de resumo. Quando você tenta formular uma frasezinha de resumo, a sua cabeça está funcionando. Qual é o problema? É que você deixa de ouvir o que está lá. Isso demoraria meses para você conseguir alguma coisa, tá bom? Mas assim, estudo ativo e estudo parcial é diferente. Livro de direito, exatamente a mesma coisa. A diferença é, você está lendo. Só que na sua prova, você vai ler? É um treino para ver quem lê mais rápido? O seu concurso, quando você chegar, no exemplo da Tati aqui, no seu concurso, Tati, quando você chegar no dia da prova, vai ser um treino de leitura, vai ganhar a vaga,
Quem lê mais rápido? Ah, ok. Não, não é isso não. Ah, então tá bom. Vai ganhar a vaga do concurso, vai passar no concurso. Quem souber grifar com as cores bem certinhas. Sistema de cores bem bonitinho. O rosa, o verde, o vermelho. É isso que você está sendo testado? Não é isso que você está sendo testado. Você vai ser testado, vão te dar X questões, por exemplo, no concurso de INSS, 120 questões, certo e errado, e você tem que acertar um tanto de questões. Então é isso que você tem que treinar, tá bom? Então, o jeito errado começa na preparação. Numa preparação que não te prepara, não te coloca em condições de enfrentar uma situação de estresse. No nosso treinamento, a Tati é testemunha, todos os dias o aluno tem contato com a prova, tem contato com questões, tem contato com ferramentas que vão ajudá-lo a passar na prova. Por exemplo, simulado faz parte da nossa preparação. Simulado, corrigir simulado, treinar tempo de passar por gabarito, treinar não ficar mudando na hora de passar por gabarito. Tudo isso a gente repete no nosso treinamento situações de prova. A gente repete o que vai acontecer lá. Assistir aula não é uma situação de prova. Ler um livro não é uma situação de prova. Ok? Então, primeiro erro é você fazer uma preparação que não te coloque em condições para enfrentar a situação que você vai ver lá. Tá bom? Esse é um jeito errado. Isso é um jeito que você vai pensar nele que acontece antes da preparação. Tá? Então, você está treinando. Se você estuda desse jeito, videoaula, livro, resumo, mapa mental, você está treinando para quando chegar lá, você não ter preparo emocional para lidar com a situação de estresse. Tá? Esse é o primeiro erro. O segundo erro vai acontecer lá. Ninguém deseja um branco, mas tem pessoas que têm com alguma frequência. Pessoas que não estudaram têm com mais frequência. Pessoas que estudaram também têm e de uma forma mais forte. Por causa da pressão, por causa da situação de estresse, por causa do medo, por causa da incerteza, por causa do não conseguir se concentrar no primeiro momento, por causa do nervosismo que tem, por causa do mal-estar que pode sentir. Tudo isso acontece, tá? Eu não tô descrevendo uma situação apocalíptica, não, tá? É porque isso acontece mesmo e eu já vi acontecer. Aí, qual é o outro erro que você pode cometer caso você se depare com uma situação de apagão? O maior erro, o mais frequente, é você se levantar e ir embora. O maior erro é você se levantar e ir embora. Quer ver a sequência desse? Um outro erro que acontece na sequência de quando acontece um apagão é você começar a folhear a prova rapidamente. É você começar a se desesperar. Esse é um outro erro. Quer mais um erro? É você sair respondendo questões nesse estado de nervosismo. Meu Deus, estou perdendo tempo e agora o que eu tenho que fazer? Não, vou ter que... E aí, toda a estratégia de prova, e a gente treina a estratégia de prova no nosso treinamento, a gente pratica, os nossos alunos fazem isso todo dia, diariamente no estratégia de prova. Toda a estratégia de prova que você planejou, você não consegue aplicar. Por quê? Porque você está muito nervoso. Então você precisa estar preparado para uma situação dessa. Tá, então vamos voltar ao contrário. Vamos dizer o jeito certo de fazer. A primeira coisa é você, durante a sua preparação para concurso, adotar um sistema de estudo em que você esteja preparado não só para adquirir conhecimento, você precisa de conhecimento, claro, é evidente, é óbvio. Isso é óbvio, é tão óbvio que as pessoas só pensam nessa parte. Tá? Então, na sua preparação para o seu estudo, você precisa de conhecimento. Um sistema de estudo que você adquira conhecimento e mantenha conhecimento, tá bom? Isso é importante. Por que eu estou falando isso? Porque no nosso treinamento a gente ensina alunos, candidatos a passarem em menos de 60 dias. No caso da OAB, 30 dias. Alguns alunos passaram em menos de 30 dias, 20 dias, 15 dias. Então, o prazo curto tem uma forma de estudar totalmente diferente. Por exemplo, num prazo mais longo, exige um sistema de revisão. Então, uma parte do seu dia, uma parte da sua semana, te impõe que você tenha revisão para manter o conhecimento. Então, você precisa de um sistema de estudo que te dê conhecimento e que te mantenha conhecimento. Os nossos alunos fazem isso. Os nossos alunos têm treinamento diário, eles têm contato diário com a prova, têm contato com a estatística da prova, têm contato com as revisões diariamente, se quiserem, por semana, se quiserem. Tá? Mas assim, você tem que ter um estudo
em que você adquira conhecimento e mantenha conhecimento, tá bom? Outro aspecto do seu estudo, que não é só conhecimento, é o aspecto emocional, é você estar preparado para uma situação como essa. Olha, vamos voltar ao dia da prova. O dia da prova, se você vem de um estudo tradicional e não treina como a gente treina na nossa mentoria, se você vem de um sistema tradicional, provavelmente você não tem uma sequência organizada de simulados, provavelmente você não tem um ciclo de questões e respostas com estatística te acompanhando, certo? Quando você não tem isso, você vai fazer um estudo tradicional, videoaula, vai chegar a prova e vai se assustar com ela, porque você não se acostumou com a prova, você não se acostumou em ter um monte de questões, você não se acostumou com aquele tempo. É só um pouquinho que... Você não se acostumou em ter que responder aquele monte de questões naquele período, porque você estudou teoria, mas não praticou essa teoria, não botou em prática, tá bom? Então você precisa ter conhecimento e ter costume, familiaridade com a prova, familiaridade com as questões, familiaridade com a banca. Isso faz diferença. Também é muito importante, além disso, ter familiaridade com a prova, ter familiaridade com as questões, ter familiaridade com a banca, ter familiaridade com o ambiente de prova, você treinar aquela situação. É muito importante que você saiba o que fazer caso, com tudo isso, se preparou bem. Você tem estratégia de prova, você tem familiaridade com prova, você tem costume com a prova, você tem costume com a banca, você sabe lidar com questões certo e errado do CESP, SEBRAE, você sabe lidar com FCC, múltipla escolha, você sabe lidar com tudo isso. Mas se ainda assim acontecer um branco, você tem que saber o que fazer, certo? E aí você tem que treinar isso também. E o que você faz? Uma das coisas. Primeira coisa, você tem que ter calma. Tem que ter muita calma. Deu branco? Calmou. Se você sair correndo, ferra mais ainda. Então, calmou, tá bom? Aí você respira. Você respira e tem uma série de coisas que você pode fazer. Por exemplo, você pode fazer um intervalo sentadinho lá. Já aconteceu comigo. Parei, fechei os olhos e respirei um pouco até baixar a adrenalina. Quando você abre os olhos, parece que você está em outro mundo. Outra coisa que você pode fazer, pedir para eu ir ao banheiro. Por exemplo, eu gosto muito de ir ao banheiro molhar o rosto, porque isso me desperta. Isso é legal, com calma, porque para ir ao banheiro você não tem time. O fiscal vai te acompanhar até a prova e você vai ficar o tempo que precisar lá. Você não vai numa condição suspeita, você vai ficar no banheiro, o fiscal pode entrar no pré, na parte que não é privada. Você vai com calma, molha o rosto. Você pode também alongar, fazer um alongamento lá. Você pode beber água. Uma coisa que a Lu ensina muito nas nossas mentorias, que é nas nossas aulas. Caso aconteça o branco, e antes da prova, a gente ensina. Quando o fiscal entregou, pode começar a prova, pare, não pegue pilha, respira um pouco, 30 segundos, 1 minuto, e comece a prova mais calmo. Se acontecer o branco no meio da prova, você pode fazer a mesma coisa, uma espécie de meditação de 1 minutinho. Isso não é perda de tempo, porque você volta com muita qualidade. Tá bom? Então, se eu fosse te mostrar um passo a passo, eu vou fazer isso agora, de uma sequência meio que geral, para você pensar ao longo da sua preparação até a sua prova. Ok? Primeira coisa, você escolheu um método legal de estudo, um método que não te deixe angustiado, porque eu lembro que quando eu estudava, no meu exemplo, tá? E a gente tem muitos relatos na mentoria. Quando eu estava no modo tradicional, que eu acreditava muito nesse modo, videoaulas, livros, resumos, PDF, mapas mentais, etc., eu ficava muito angustiado, porque como eu não tinha estatística, como eu não tinha acompanhamento, como eu não treinava, como eu não fazia tantos simulados na ordem que a gente organiza, como eu não lia tantos comentários das respostas, como eu não sabia o que caía, o que podia cair, porque eu não costumava ver as questões, eu só ia ler teoria, isso me causava muita angústia, isso me causava muito mal-estar,
Quando eu chegava no final do processo de preparação, semanas, meses, quando eu chegava na prova eu já estava morto, já estava cansado, já estava ruim pra caramba. Tá? Então a primeira coisa, e a gente vê isso nos nossos alunos, escolha um método de estudo que seja bacana. A gente tem relatos de alunos na nosso treinamento de, pô, eu estou viciado em treinar, estou viciado em fazer os ciclos, estou viciado em estudar os cadernos, estou viciado em ver a minha estatística, estou viciado em ver se eu evoluí da semana passada para cá. Então, isso é muito legal. Quando a gente desenvolveu esse método, que a gente saiu do método tradicional, e depois que a gente descobriu, que a gente desenvolveu o método que a gente aplica hoje, que a gente ensina hoje, a nossa vida mudou, porque era legal, na rua a gente treinava, respondia questões, lia comentários, na rua eu via minha estatística, na rua eu sabia se eu tinha evoluído bem ou mal, eu fazia crossfit numa época, lá no crossfit antes de começar o crossfit eu dava uma olhada. É diferente, escolha um método de estudo que seja legal, que seja divertido, em que você goste de executar, tá bom? Esse é o passo 1, goste de executar. Passo 2, quando você cumprir suas metas, não de tempo, tá? Tem muita gente. Eu já estudei por tempo, então não vou tirar pedra, mas não funcionava. E hoje eu sei que não funciona. Mas metas. Estabeleça metas nos seus estudos. Os nossos alunos têm metas. Metas diárias, metas semanais, tem os ciclos, tem meta de simulado, tem uma série de coisas. Quando você cumprir suas metas, premie-se, dê um prêmio para você, faça alguma coisa muito legal. Não sei se você gosta de sorvete, vai tomar sorvete. Gosta de cerveja, vai tomar uma cerveja de leve, tá? Durante a preparação. Você gosta de competições, vai jogar futebol, vai jogar vôlei, vai jogar dominó, xadrez, vai para uma festa com os amigos, vai ver a família, vai fazer um almoço, faz um churrasco. Então, cumpriu as metas, faz alguma coisa legal. Porque aí você não fica meses naquela angústia. Você fica meses esperando o resultado da prova, que normalmente dá ruim quando você não tem esses intervalos, como se fosse oásis de diversão, tá? Então, cumpriu sua meta, faz alguma coisa legal, te premia, faz alguma coisa divertida, um filme, uma série. Eu gosto mais de filme, tá? Que série a gente fica viciado, pode te consumir mais. Ok? Esse é o passo 2. Passo 1, método legal. Passo 2, faça coisas divertidas quando você atingir suas metas. Se você atingir diariamente, premie-se diariamente, ok? Passo número 3, durma bem. Durma bem. Sabe por quê? Tem uma explicação científica aí gigante, tem um monte de coisa, eu acredito nela, eu só não sei explicar com os dados dos neurologistas. Mas basicamente é o seguinte, o seu conhecimento, ele se consolida no subconsciente quando você está dormindo, no sono. É por isso que pessoas que dormem mal normalmente têm memória muito ruim. Por quê? Porque o cérebro fica prejudicado. O assimilar as informações fica prejudicado. O seu plano, você fez um plano para amanhã. Amanhã eu tenho que acordar cedo, pegar o filho na escola, ir no supermercado e trabalhar. Quando voltar do trabalho, passar lá no consultório para pegar meu óculos, por exemplo, pegar meu remédio. Você faz um plano do dia. Aí quando você começa o dia, as carreiras, você dorme mal, começa o dia as carreiras, você vai esquecendo coisas. Quando isso vira um hábito, a sua memória fica muito ruim. Então o teu conhecimento não se consolida, não se solidifica, não se acumula, não vai para o teu subconsciente, não vai para o automático. Perfeito? Esse é o passo número 3. Passo 1, método legal. Passo 2, divirta-se, faça coisas legais. Passo 3, durma muito bem. Atividade física. Passo número 4. Cara, é impressionante. É impressionante. Atividade física tem vários benefícios, que eu não vou me dedicar a dar explicação científica para isso, mas qualquer um de vocês, ou nós, qualquer pessoa, sabe a diferença que é quando dá uma caminhadinha e volta para casa. Quem mora em cidades muito quentes, tá calor, tá quente, dá uma caminhadinha de meia hora, volta para casa, tá num banho gelado, é refrescante. Um futebolzinho, nada muito pesado, tá? Futebol meio de leve, atividade física. As meninas que gostam de balé, academia, vôlei, basquete, coisas que façam com que o teu organismo se movimente. O que é que isso gera no teu organismo? Gera endorfina, gera aquela sensação de prazer, gera aquela sensação de alívio, de relaxamento, tá? Porque imagina se você não faz isso, um dia estressado, 2 dias estressado, 3 dias, 4, 5 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tem gente que adoece, tem muita gente que não passa em concurso porque antes, quando está perto de passar, adoece.
Tem gente que não passa em concurso porque desiste, porque é muito penoso. Estudar para concurso não é uma coisa simples. Ela exige muito de você, da sua família, de quem está perto de você, do seu trabalho, compromete atividades em casa, compromete atividades profissionais. Então, se você não faz coisas que te dê intervalo, que faça essa quebra da sequência de estresse, te prejudica. Então, passo número 4, atividade física. A que você quiser, algo que você goste, não que te gere estresse. Por exemplo, quando eu fazia CrossFit no começo, eu ficava tão cansado, tão morto que eu não conseguia fazer nada. E depois que ficou legal, porque eu chegava, dava uma relaxada, tomava um banho e caía estudando. Tá bom? Atividade física, passo número 4. E agora vamos no passo número 5, para situações na prova. Tá? A gente falou de método legal, um método que você goste, na preparação. O método é alguma coisa divertida quando você cumpre suas metas na preparação do seu estudo. Dormir bem ao longo das semanas, dos meses do seu estudo. Atividade física ao longo dos meses do seu estudo, diariamente se você puder. Tá bom? Agora, nós já fizemos o estudo, uma boa preparação, e estamos na prova. E aí, a gente volta ao que a gente estava conversando antes. Aconteceu, e recapitulando, vamos recapitulando. Você fez uma boa preparação física e emocional, você tem condição de prova, tem conhecimento, tem habilidade, treinou simulado, treinou questões, viu comentários, viu estatística, acompanha a sua evolução, fez tudo isso e está bem preparado para a prova. Se ainda assim acontecer um branco, aí você também está preparado para o branco, por quê? Porque você vai aplicar aquelas técnicas que a gente conversou aqui atrás. Você vai, a sua prova, eu vou adiantar um pouco do que a gente faz no treinamento. A sua prova, a gente orienta sempre os nossos alunos, olha, o fiscal entregou a prova, quietinho lá, tranquilo. O fiscal dá as instruções, e o fiscal diz assim, e foi dada a largada? Não, ele vai dizer assim, pode virar a prova e começar. Quando o fiscal diz isso, a galera, a sala toda, o pessoal, todo mundo vira ao mesmo tempo, tem um efeito manada. Aquilo ali deixa você pilhado. Tá? Eu já passei por isso. Deixa você pilhado. Só que o que a gente faz? Não vire a prova junto com todo mundo. Quando o fiscal disser, vire a prova, você dá um pouquinho, deixa todo mundo na frente. Respira um pouquinho, conte até 10, aí você vira calmamente, começa a prova. Tá? Então você já começa a prova de uma maneira tranquila. Respira com calma. Se ao longo da prova vier um branco, aí você vai fazer o quê? Você vai treinar essas meditações, por exemplo, um minutinho, respirando fundo. Você vai perceber a batida do coração mudando, relaxando e tal. Tá bom? Você vai fazer essas técnicas de respiração. Você também pode parar e beber água, sem olhar para a prova. Dá uma relaxada. Já fiz isso muitas vezes. Uma coisa que eu não faço é correr com prova. Parou. E não pense que isso é perda de tempo, tá? Isso não é perda de tempo. Isso é ganho de tempo, porque você volta mais relaxado, mais concentrado e mais calmo. Você consegue enxergar a prova como ela é. Ok? Outra coisa que você pode fazer. Você pede para ir beber água. Você levanta a mãozinha, fiscal, beber água. Aí o cara te leva lá no banheiro e você vai no bebedouro e vai beber água. Lá fora. Você não é pela água, é pelo intervalo. Você vai levantar, vai sair da sala, vai dar uma caminhadinha até lá, calmamente, sem correria, e volta para a prova. Outra coisa que você pode fazer, isso você pode fazer ao longo da prova, mas diferentes, tá? Pode fazer tudo isso ou alguma parte disso. Ir ao banheiro, sempre fiz muito isso. Eu ia ao banheiro, não necessariamente para usar o banheiro, para usar espaço, na verdade. Relaxava um pouco, desacelerava. Olhava o rosto, alongava. Como eu tenho dores nas costas, eu sempre fazia alongamentos aqui na coluna, tranquilamente. Isso com muita calma. Você não foi por causa do medo, você foi para dar esse intervalo. Aí você volta para a prova mais calmo. Tá bom? Respiração, caminhada, beber água, intervalo, fechar a prova e não fazer nada. Tudo isso você consegue dirimir, resolver isso. Quando você voltar, você nem lembra mais disso. Fechou?
É isso que eu tinha para dizer hoje. E lembrando, nós temos o evento no dias 10 a 14 de outubro, em que eu vou ensinar técnicas de como passar na OAB ou em concurso. Menos de 60 dias de preparação para pessoas que não têm tempo para estudar, para pessoas que estavam com o edital em cima da hora, ou então não tem tempo no dia a dia, muita correria. A gente tem vários alunos que já fizeram isso, já passaram, e a gente vai ensinar isso num evento 100% online e 100% gratuito, às 20 horas, horário de Brasília. E você vai estar lá com certeza, hein? Te espero lá, tá bom? Aquele abraço e até amanhã.